será que de fato nós estamos expostos a algum tipo de perigo? E o dicionário, ele traz perigo como um elemento ou atividade que possui o potencial de causar uma consequência. E aí a gente sabe, né, que isso é dividido de várias formas, né? Até no evangelho passado do nosso amigo João de Deus, a gente comentou um pouquinho, né, do perigo que a gente está exposto na nossa rotina, né? No dia a dia, né? São aqueles perigos que nos expõem a lesões físicas, né? Seja no trabalho, dentro da nossa própria residência, né? Aquela forma que a gente conduz alguma ação que acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Que vem diversos perigos que a gente fica exposto, com a eletricidade, com alguma ferramenta que a gente tem dentro de casa, com alguma forma de móvel que a gente deixa lá, organiza de forma inadequada, ou seja, os perigos do dia a dia, né? Passa aí, por favor. E aí, o item 36, não, passou demais, está faltando um. O item 36, né, o prefácio, ele faz o seguinte: pelo perigo que tenhamos corrido, Deus nos mostra que, de um momento para outro, podemos ser chamados a prestar contas do modo pelo qual utilizamos a vida. Adverte-nos, assim que devemos estar atentos e emendar-nos. Aqui, para mim, assim, traz a primeira reflexão, né? Já percebeu quando a gente quer alcançar uma graça, a nossa prece, a devoção, a energia que a gente coloca ao fazer essa prece? Sem pensar em religião agora no momento, né? Porque, assim, diversas religiões, né? A gente promete rezar o rosário, tem gente que subir escadaria de joelhos, se alcançar, e por aí vai, assim. A quantidade de devotamento, né? De harmonia, de energia que a gente bota numa prece quando a gente está precisando alcançar alguma graça, né? Pode passar, Antônio. E aí, esses dois itens, né? Eles chamam ao contrário, diz uma prece por ter nos livrado de um perigo, né? E aí, será que quando passa o perigo, a gente bota a mesma energia, a mesma devoção numa prece de gratidão? Porque eu trouxe essas reflexões aqui, né? Porque a gente não sabe a dimensão do que é Deus, né? A gente pode achar que sabe, mas no dia a dia a gente não tem a noção do quanto Deus é imenso em todas as atividades e atitudes do nosso dia a dia. A gente não tem a percepção que Deus ama todos nós de forma igual, seja aquele assaltante que venha abordar a gente, seja um ladrão de veículos, seja qualquer outro ser humano que nesse momento esteja tomando alguma atitude negativa. Deus é imenso e Ele ama todos nós por iguais, né? Então, da mesma forma que a gente se expõe a algum perigo, nossos irmãos que nesse momento estão tomando alguma atitude errada, eles também são expostos a algum perigo. E aí eu queria que a gente refletisse exatamente nisso. Quantos e quais perigos já passamos na vida e depois que eles passaram, se a gente deu ação de graças, né? Se a gente agradeceu, se a gente fez uma prece de agradecimento diante disso. E aí eu trouxe essas 3 frases aí para alertar a gente a essa reflexão, né? Como a gente é livrado de um perigo e às vezes a gente nem percebe? Quantos de nós, às vezes, perdeu um ônibus, se atrasou no engarrafamento, perdeu o voo, e depois a gente soube de alguma coisa que aconteceu naquele trajeto ou naquele ônibus? Quantas vezes até cai uma chuva de repente que atrasa a gente sair de casa? Ou às vezes a gente sai, acontece alguma coisa com a roupa, a gente tem que voltar para trocar.
Será que nesses momentos, quando a gente sabe de alguma notícia, aconteceu um engarrafamento em tal trânsito, tal ônibus bateu, e por aí vai, será que nesses momentos que a gente sabe dessa notícia, que foi um livramento, a gente para e faz a prece com tamanha gratidão quando a gente está pedindo ação de graças? Né? Essas vezes que a gente é impedido de fazer algo, né? Às vezes, por exemplo, quem tem bicicleta e gosta de sair para aquelas pedaladas, né? De repente o pneu da bicicleta está murcho ou furou, você não consegue consertar naquele dia. Será que naquele momento você não foi impedido, né? De sofrer algum acidente, de roubarem sua bicicleta e diversas outras coisas? A gente tende a murmurar muito, né, quando isso acontece, quando a gente se atrasa, quando a gente é impedido de fazer algo, e a gente não olha para esse lado, que pode estar sendo um livramento, né, de a gente estar sendo liberto, né, estar sendo livre de passar por alguma adversidade. E outro item que eu trago aqui na reflexão para vocês é quando a gente é apegado a muita coisa, né, por exemplo, até nesse momento, dar um testemunho meu. Eu era muito apegada ao meu antigo emprego. Muito apegada mesmo, né? Já fazia muito tempo que eu trabalhava no sistema Petrobras. Quando eu fui desligada, eu entrei em tamanha tristeza, né? Eu fiquei assim, achando, meu Deus, eu não vou encontrar mais nada nessas condições. Aqui eu tenho um plano de saúde, aqui eu tenho tranquilidade. E entrei numa tristeza tremenda. E depois eu passei a entender o tamanho de livramento que Deus me deu de ter saído naquele momento daquela, né? A Petrobras baixou muito o salário de todo mundo, os contratos ficaram muito ruins, demitiram muita gente. E o pessoal ficou exatamente assim, uma quantidade de pessoas demitidas, sofrendo grandes consequências. Então, naquele momento eu sofri tanto, mas eu tive um livramento, porque eu pude me preparar para onde eu estou hoje e estou muito mais feliz, né? Então, isso também acontece na nossa vida. Às vezes a gente se apega tanto a alguma coisa e acha que aquilo ali ou é um castigo, ou você não merecia aquilo, só que com o passar do tempo você vê que aquilo foi um livramento, foi uma libertação para você sair de uma zona de conforto e trabalhar o seu potencial, mostrar o quanto você é capaz de conquistar coisas melhores. E aí eu passei a ter gratidão e orar agradecendo por aqueles momentos que eu passei, que achei que para mim era o fim do mundo, que eu não ia ter capacidade de arranjar outro emprego naquela altura. E o tempo me mostrou que as coisas não são assim, né? E hoje o evangelho de hoje me trouxe muitas reflexões em relação a isso. Que realmente a gente não faz a prece de gratidão quando a gente é livre de qualquer perigo e adversidade, da mesma devoção que a gente faz quando a gente está pedindo para alcançar alguma graça. Pode passar, Antônio. E aí eu trouxe uma leitura complementar para vocês, que é aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eu vou ler aqui para vocês para a gente refletir exatamente um pouco sobre isso, né? Sobre a forma que a gente conduz a vida e a forma que a gente deve agradecer, né? Para esses livramentos. E é o capítulo 21. Caminhos retos. E ele lhe disse: lançai a rede para a banda direita do barco e acharás. João, capítulo 21, versículo 6. O texto começa o seguinte: a vida deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelecer-se, então, o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei. E o homem sofre compulsoriamente na tarefa de reparação. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate, pela perfeição própria, e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora,
gesticulam no abismo da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Jesus, no entanto, há quase 20 séculos, exclamou: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos, na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco, em cada novo dia. O homem se levanta com a sua rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça. Convém consultar a vida interior, em esforço diário, porque o Cristo nesse ensinamento recomendava de modo geral aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Então, meus irmãos, assim, o que é que a gente está buscando, né? O que a gente busca encontrar diariamente, né? O que tem desviado a gente? Quais são os perigos que a gente já foi livre e a gente deu graças? Qual é nosso papel diante disso tudo, né? Vocês conseguiram lembrar de quantos livramentos já tivemos na vida? E quantos deles a gente agradeceu por ter passado de forma intacta? Pode passar, Antônio. E aí, essa outra reflexão, não se preocupem com minha pronúncia em francês, certo? Se preocupem com o texto só. Que está na Revista Espírita do ano de 1866, O Naufrágio do Bernstein. Falei certo, seu Manuel? Bernstein, né? A palavra é francesa. Então, assim, só resumindo para vocês, durante esse naufrágio, né, o navio se chocou lá com a rocha, foi partido no meio e começou a invadir água. Se não me falhar a memória, são 250 pessoas, alguma coisa assim, né, que começam a se desesperar, né, naquele momento. E a história até fala de uma pessoa que queria, inclusive, já tirar sua própria vida porque ela tinha uma arma, né. E aí a gente tem a primeira reflexão quando conta esse naufrágio, né? Porque que fé é essa que não pode acontecer um milagre de salvamento nos últimos momentos, né? E aí também comenta sobre o padre, né, que faz lá a oração, recomendando todas aquelas almas, né, que tinha como convicção que o mar ia sugar. E aí, diante dessa história, essa parte aqui que eu botei aqui para vocês é para a gente, de fato, refletir tudo isso, né? E fala o seguinte: não há um grande ensinamento nessa espontaneidade da prece em fase de um perigo iminente? No meio dessa multidão apertada no navio, certamente havia incrédulos que antes nem pensavam em Deus, nem em sua alma. E eis que, em presença de uma morte e que julgam certa, volvem o olhar para o Ser Supremo, como para a única tábua de salvação. É que no momento em que se ouve soar a última hora, involuntariamente, o mais endurecido coração se pergunta o que vai ser dele. O doente em seu leito espera até o último momento, por isso, desafia todo o poder sobre-humano, enquanto a morte o fere, na maioria das vezes, já perdeu a consciência de si mesmo. No campo de batalha, há uma superexcitação que faz esquecer o perigo, e depois, nem todos são atingidos, e todos têm alguma chance de escapar. Mas no meio do oceano, quando seu navio está sendo tragado, nada mais se espera além do socorro dessa providência, que se havia esquecido e a qual o ateu está pronto para pedir um milagre. Mas, passado o perigo, quantos não dão graças ao acaso e à sua boa sorte,
ingratidão pela qual mais cedo ou mais tarde pagarão caro. O Evangelho do Segundo Espiritismo, capítulo 27, item 8. Então, assim, esse texto, né, trouxe a reflexão, finalizando todo um prefácio, né, assim, no meu ponto de vista, ele resumiu todas as reflexões do que está dito no Evangelho, né, que, de fato, no momento do desespero, todos nós lembramos de Deus, todos nós olhamos para o céu e pedimos uma graça, no momento da aflição, da angústia. Mas passado esse momento, quanto de nós rendemos graça, né? Somos gratos por ter passado esse momento de adversidade. E aí pode passar, Antônio. E para finalizar, né? Eu volto para o item 37, que é a prece, né? E a prece faz o seguinte, né? Vamos aproveitar, memorizar esse momento, né? Diante das reflexões que a gente fez e fazer essa prece. Meu Deus, meu anjo da guarda, eu vos agradeço o socorro que me enviaste no perigo de que estive ameaçado. Que esse perigo seja para mim um aviso e me esclareça sobre as faltas que talvez o tenha traído a mim. Compreendo, Senhor, que a minha vida está nas tuas mãos e que podes tirá-la de mim quando te aprouver. Inspira-me, por intermédio dos espíritos bons que me assistem, o propósito de empregar utilmente o tempo que ainda me concedes neste mundo. Meu anjo da guarda, sustenta-me na resolução que tomo de reparar os meus erros e de fazer todo o bem que esteja ao meu alcance, a fim de chegar menos onerado de imperfeições ao mundo dos espíritos, quando Deus resolver me chamar para lá.